Beleza? Ontem eu tava assistindo um filme. Quer dizer, assistindo, eu não sei, gente. Eu tô ficando velho. Eu. Eu não sei. Eu quero tirar a prova com vocês aqui. Vocês conseguem assistir um filme inteiro, gente? Tipo assim, parei, vou assistir o filme. Sem mexer no celular, ou sem desconcentrar, ou sem dormir. Alguém consegue assistir um filme inteiro? Ou tem gente que nem gosta de filme mais? Quem assiste filme ainda aí? Deixa eu ver. Vocês assistem um filme, conseguem concentrar nele, ficar nele o tempo inteiro? O Lucas falou que sim, o João falou que sim. Depende do filme e o estilo, Eu sei que eu coloquei ontem o Divertidamente, gente, que é aquele desenho, e cara, eu preciso assistir de novo, porque eu não prestei atenção no filme, fiquei mexendo mais no celular do que qualquer outra coisa. Isso quando eu não durmo. Na verdade, a Nicole dormiu o filme inteiro, acho que ela nem viu o filme, né? Mas eu sei que a gente está com esse problema de atenção, muito por causa das redes sociais. Eu vi alguém falando sobre isso, que a gente está com esse problema de déficit de atenção, por causa que a gente costuma mexer muito no celular e a gente não consegue mais se concentrar para assistir um filme, para assistir uma palestra. Isso influencia até mesmo a nossa espiritualidade, porque a gente não tem dificuldade de parar um tempo para ter um devocional, para orar, a gente tem dificuldade de ter um momento de louvor na igreja, a gente tem dificuldade de prestar atenção numa palavra do culto, né? Uma palavra de 40, 45 minutos, você já vê que as pessoas começam a ficar incomodadas, começam a ir no banheiro, começam a ir beber água ou viajam na maionese. É difícil a gente concentrar, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu sei que o pouco que eu assisti do Divertidamente, eu achei legal que era o 2 que estava passando, e aí no Divertidamente lá falou que, na cabeça da menina, que ela criou um conceito sobre si mesma. Então era tipo um troféu. Quem assistiu o Divertidamente 2 aqui? Deixa eu ver. Então, tem um troféuzinho lá, né? Eu não assisti, viu, gente? Assisti só a metade, e aí era um conceito sobre si mesmo. E realmente, aquilo é muito legal. É um desenho baseado em estudos psicológicos, e nós temos um conceito sobre nós mesmos. É algo como se fosse um troféuzinho na nossa mente. Em Romanos 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que cada um não tenha um conceito elevado de si. Ele está falando de humildade. Às vezes tem gente que tem um conceito acima do que deve ser de si mesmo, mas ele fala que nós precisamos ter um conceito equilibrado. O que é isso, Juninho? Quem sou eu? Você já olhou para o espelho, você já fez uma reflexão sobre a sua vida e você falou assim, quem sou eu? Né? Qual é a minha identidade? E acredito que naquele filme mostra que esse conceito, na verdade, é um conceito que ele vai sendo criado aos poucos. A partir do momento que nós temos as nossas experiências, a partir do momento que a gente vai vivendo, a gente vai sendo experimentado e tendo essa concepção sobre nós mesmos. Eu poderia falar aqui lindamente para você que você é filho de Deus, que você tem uma identidade em Cristo, e é legal, é muito bom isso. Acho que alguns de vocês já devem ter visto sobre isso, pregações sobre isso. Mas na real, gente, é que a gente só consegue ter um conceito sobre nós mesmos, que tudo isso é teoria, mas a gente precisa de um conceito prático. A gente precisa ser experimentado naquilo. A gente fala que a gente é filho de Deus, mas você vai precisar ser experimentado nisso. Você vai ter que viver uma situação onde você vai ver Deus agindo, um cuidado, com provisão, e você vai receber esse sentimento de cuidado como se fosse um pai com um filho. Aí sim você vai poder bater no peito e falar, eu sou filho de Deus. Por enquanto, você fica apenas no conhecimento ali de fé, um conhecimento teórico, mas você precisa ter essa prática de vida. É igual você cantar uma canção, igual a canção que está fazendo sucesso lá, o Tudo é Teu, né? Tudo é Teu? Não é Tudo é Teu, a outra lá do João Batista, esqueci o nome. Que fala, vou gastar minha vida, não sei o que tem. É bonito, é na teoria, e a gente tem que cantar isso, a gente tem que buscar isso. Mas aquela música só vai fazer sentido para você se na prática você ter ações, obras que mostrem isso. Você abrir mão de um tempo, abrir mão de um prazer, abrir mão de uma coisa em prol do evangelho, em prol de Cristo. Aí você vai falar, opa, eu posso cantar essa música. Tem renúncia na minha vida. É o que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Então é necessário que a gente tenha ações, que a gente tenha obras que mostrem aquilo que nós somos. Eu posso dizer para vocês que eu sou casado, eu sou um homem fiel, mas posso falar isso e de repente não sou. Alguém me vê aí raparigando na rua. Você tem que ter provas daquilo que você é. Quem está entendendo? Então, aquilo que você é tem que estar linkado com aquilo que você faz. Senão fica aquela conversa meio esquisita. Que foi que o Tiago falou? Tá bom, você fala que tem fé, mas as suas obras não condizem com a sua fé, não faz muito sentido. Então, aquilo que você é, o conceito sobre si mesmo, é um conceito muito complexo. E ele vai ser, sim, pautado por coisas que você faz. E esses dias eu vi um coach falando que não.
E eu achei nada a ver o que ele falou. Ah, não, a minha identidade está em Cristo. Tá bom, cara, está em Cristo, mas você tem que ter ação, tem que ter mudança, tem que ter renúncia, precisa ter conversão. Então isso é só uma introdução. Aquilo que eu sou, o conceito sobre o que eu sou, ele vai ser construído aos poucos, a partir das experiências que eu tenho, a partir das obras que eu faço. Eu vou conseguir entender aquilo que eu realmente sou. Quem é o Joel Júnior, quem é a Maria Eduarda, quem é o Diogo, quem é o Lucas. O nosso dia a dia vai moldando esse nosso caráter, vai nos dando essa experiência. Isso é normal, vocês estão nessa fase de adolescência, de juventude, vocês vão ainda criar a maturidade daquilo quem vocês são, até mesmo o seu cérebro está em formação. Nem o seu cérebro chegou à maturidade final ainda, para você entender quem realmente você é. Mas vamos então, baseado nessa introdução, eu hoje de manhã estava lendo, eu achei interessante, sobre Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus então foi na sinagoga da cidade onde ele foi criado, e as pessoas ficaram escandalizadas com o que elas viram. Dentro desse conceito que eu estou querendo dizer para vocês, que a gente precisa ter um conceito sobre nós mesmos, sobre aquilo que somos, desses conceitos que nós acabamos adquirindo é um conceito que ele é moldado externamente. Ou seja, aquilo que as pessoas olham para mim acabam me definindo. Isso é muito comum de acontecer. E por mais que as pessoas falam que não, o que as pessoas falam sobre mim não importa, é mentira. Nós somos sim moldados por aquilo que as pessoas acham de nós. E infelizmente isso pode ser ruim, porque às vezes as pessoas têm um conceito limitado sobre nós. É o que aconteceu com Jesus. As pessoas olharam para a realidade de Jesus e falaram: poxa vida, isso aqui tá estranho. Jesus foi criado com a gente, Jesus jogava bola com a gente aqui na rua. Pô, Jesus frequentou a mesma escola que a gente. Tô dando um exemplo, tá, gente? Jesus brincava com a gente. Pô, Jesus é o filho lá do José, lá. Eu tenho mais estudo que ele. Cara, eu sou mais rico que Jesus. E, poxa, quem é ele para falar isso para mim? Cara, quem que ensinou ele a falar essas coisas? O cara tá fazendo milagres. E aí Jesus fala que o profeta não tem reconhecimento, não tem consideração, não tem honra em sua própria casa. Por quê? Porque muitas vezes a realidade das pessoas que estão à sua volta, elas acabam blindando você. É muito esquisito isso que eu vou falar. O seu mundo não é o mundo. A sua realidade não é a realidade. Ou seja, o que você está viajando hoje? Cara, o único mundo que você conhece é o seu, né? As coisas que você vive. Mas não é porque aqui você vive neste mundo, você vive nessa realidade, que isso representa a totalidade das coisas. Então, quando alguém vê alguém fazendo, entre aspas, sucesso, e ele fala: poxa, mas essa pessoa não pode fazer sucesso. Essa pessoa não pode fazer isso que está fazendo. Porque, cara, eu não consigo fazer isso. E essa pessoa estava vivendo junto comigo. Como é que ela está vivendo isso agora? Como é que ela está fazendo esse sucesso? Poxa, como assim? Jesus está fazendo milagre. Pô, Jesus estava comigo até esses dias, hein, indo buscar pão na padaria. As pessoas não conseguiam enxergar a realidade de Jesus porque elas estavam enxergando a realidade de vida delas. Então, às vezes, isso acontece muito, principalmente porque as pessoas têm inveja, né? Então as pessoas são invejosas e vê alguém, às vezes, fazendo coisas incríveis, maravilhosas, parari, parará, e fala assim: poxa, essa pessoa não pode fazer isso. Essa pessoa tem a mesma realidade que eu. Quem tá entendendo? Tô viajando muito hoje? Tô, né? Quando eles olharam, então, para Jesus, eles não estavam acreditando naquilo que estavam vendo. Como assim? E olha só que Jesus nem ainda havia se revelado como o Cristo. Depois, em certa situação, ele até se revelou lá como o Cristo, né? Que ele abriu o pergaminho, Isaías, e eles quiseram apedrejar Jesus. Porque fala: como assim, cara? Você tá falando que você é o Cristo? Você é o Filho de Deus? Você é Jesus, filho do carpinteiro. Sua mãe tá aqui, ó, os seus irmãos aqui. Beleza, gente.
baseado nesse conceito sobre nós mesmos, baseado naquilo que as pessoas dizem sobre nós, o Espírito Santo está nos chamando e irá nos chamar para novas realidades. Muitas pessoas têm sido limitadas pela condição, eu sou de Baté, eu sou dessa família, meu pai me criou assim, então eu vou ser igual ao meu pai, então eu vou ser igual à minha mãe, eu tenho essa realidade de vida, eu tenho esse status social, eu tenho essa espiritualidade, todo mundo da minha família é assim. Eu quero te dizer que Deus vai levar vocês para novas realidades. Em alguns momentos da sua vida, as pessoas que estão próximas a você vão se escandalizar, vão se impressionar, vão ficar admiradas pelaquilo que Deus irá fazer na vida de vocês. Poxa, mas esse menino era tão quieto, olha ele falando lá em cima, como é que ele consegue fazer isso? Poxa, mas essa menina era isso, poxa, mas esse menino era aquilo. E de repente eles vão ver vocês alçando lugares, vivendo realidades que essas pessoas não viveram, e elas vão se escandalizar com isso. Então eu venho dizer para você nessa noite, para você não se limitar, não se amoldar, não se blindar ou paralisar com a crítica, com o julgamento de outras pessoas. Porque Deus tem o propósito dele para a sua vida. E às vezes o propósito que Deus tem para a sua vida é um propósito que vai mudar a realidade da sua família, a realidade daquilo que as pessoas no seu entorno estão acostumadas. E o que você vai precisar fazer? Isso é algo natural. Jesus, diante de toda essa situação, se você ler depois a continuação de Marcos 6, Jesus simplesmente vai embora. Quando chegou o momento lá que eles quiseram apedrejar Jesus, Jesus falou assim, não vou ser apedrejado, e ele simplesmente sai no meio de todo mundo. Essa nova realidade que Deus tem para a vida de vocês, às vezes, na maioria delas, vai exigir afastamento. Você vai se afastar de pessoas. Você vai se afastar de amizades. Você vai se afastar de ambientes. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai mudar a forma de você falar. Você vai mudar a forma de você vestir. Porque não faz mais parte da sua realidade. As pessoas vão olhar e vão querer que você se amoldem ao padrão delas. Poxa, mas todo mundo faz isso. Aqui nessa escola todo mundo é assim. Aqui nessa família é isso que tem para nós. E de repente, não. Deus tem uma nova realidade para você. Você não é apenas um carpinteiro de Nazaré. Deus tem uma nova realidade para a sua vida. E essas realidades são tão grandes, são tão diferentes, que às vezes o lugar onde você está não te cabe mais. As pessoas com que você anda não vão fazer mais sentido você andar. Tem gente que talvez já até sentiu isso, mas ainda não tomou coragem para entender que a sua realidade não é essa. Tem gente ainda querendo se amoldar a amizades, a ambientes que não lhe pertencem. Você tem uma nova realidade para a sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, não estou entendendo o que está acontecendo com esse cara. Mas você sempre foi assim. Cara, algo mudou. Eu sempre fui assim, as coisas sempre aconteceram assim. Você quer que eu seja assim pro resto da minha vida, mas algo mudou. Algo mudou. Jesus tem essa capacidade de transformar as nossas vidas. E a gente tem sido ministrado muito por essa palavra, de inconformados, né? De não entrarmos nesse padrão do mundo. E, gente, é isso que vai acontecer com a gente, é isso que está acontecendo com a gente, é isso que está acontecendo com alguns de vocês, é isso que vai acontecer com alguns de vocês. Vocês vão começar a criar um novo conceito sobre si mesmo que você não vai conseguir mais se enxergar em certos lugares, em certos comportamentos. Deus está te levando a uma maturidade maior. Deus está te levando a um nível maior. Deus está te levando para um lugar maior. Igual o Bruno Henrique do Flamengo fala, você está em outro patamar. Quem está entendendo? Três pessoas, glórias a Deus por isso. Então, gente, não se assuste. Assim como Jesus não ficou assustado com aquelas pessoas que estavam, oh meu Deus, como você pode fazer isso? Não se assuste. Isso faz parte do seu amadurecimento, isso faz parte do seu crescimento, isso faz parte da vida.
você começa a crescer, você começa a desenvolver, você começa a ter um conhecimento sobre aquilo que você é, e Deus vai começar a te direcionar para caminhos que as pessoas vão falar assim: não, não, cara, você não pode ir aí, porque não sei, porque eu não. Porque, cara, isso não é a sua realidade, mas é a minha realidade. Não é porque a gente nasceu no mesmo lugar, a gente está na mesma família, a gente está debaixo da mesma igreja, que a gente vai viver pelos mesmos caminhos. Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. E não se assuste, então, com essas mudanças da vida, não se assuste com essas transições, com esses afastamentos que a vida vai te trazer. Sim, você talvez vai estar num ambiente, vai estar com certas pessoas, rodeados por certos pensamentos, no começo de 2025, e lá em dezembro desse mesmo ano, você talvez vai estar em outro ambiente, pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, porque o Espírito Santo vai te estar direcionando para um outro caminho. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte do amadurecimento. A regra é: aquilo que você é tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para você. Jesus estava escandalizando as pessoas, mas ele estava fazendo exatamente aquilo que o Pai queria que ele fosse. Então, não fique com medo de escandalizar as pessoas. Fique com medo de escandalizar Deus. E não que Deus vai ficar escandalizado porque ele sabe todas as coisas. Mas sempre tenha uma vida pautada no Evangelho, na Palavra de Deus. E fique preparado que Deus tem caminhos altos para cada um de vocês. Deus tem um direcionamento de vida diferente para cada um de vocês. A pergunta é: quem você é está alinhado com aquilo que Deus quer para você? Se sim, não se assuste. Isso vai escandalizar muita gente.